Oi, gente, esse é o Pauta Pública 59, eu sou a Andréa Dipp e nessa temporada a gente está escutando pessoas que nos ajudem a reimaginar o Brasil. Estou aqui do lado da minha companheira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi para você que está aí nos ouvindo, nesse episódio que sai na sexta-feira de Carnaval. É isso, chegou o Carnaval. E o episódio de hoje tem bem a ver com isso, com essa festa popular que tem a sua origem nas expressões culturais e artísticas das pessoas negras. Bem por isso, hoje a gente vai conversar aqui com o Thiago Rogero, que talvez você já tenha escutado por aí, lançou um podcast ano passado que é um dos mais ouvidos de 2022 e foi um sucesso de crítica e público. A gente está falando do Projeto Querino, que reconta a formação da sociedade brasileira a partir de uma perspectiva afrocentrada. E o Thiago também é gerente de criação na Rádio Novelo, idealizador e apresentador dos maravilhosos podcasts narrativos Vidas Negras e Negra Voz. Ele foi vencedor do Prêmio Vladimir Herzog em 2020 em produção jornalística em áudio com o 5º episódio do Negra Voz. Ele também já trabalhou em veículos como o Jornal Estado de São Paulo e a Rádio Band News FM. E nessa conversa aqui com a gente, o Thiago vai falar sobre informação, memória, resistência e futuro, além de trazer bastidores da criação do Projeto Querino. A gente já vai para esse papo, mas antes, por falar em memória, a Pública já está abrindo a caixa preta do Bolsonaro. A nossa equipe teve acesso às atas de 233 reuniões sigilosas entre diversos membros e órgãos federais com detalhes de gestão do governo de Bolsonaro no combate à Covid. As primeiras reportagens, já disponíveis no nosso site, trazem revelações tão graves que os membros da CPI da Covid vão pedir a reabertura dos inquéritos com base nas informações descobertas. Nada disso seria possível sem o apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. Graças a esses apoios, a gente pode viabilizar essas e outras investigações. Se você quer fazer parte disso também, acesse aliados.apublica.org e veja como você pode contribuir. E semana que vem a gente vai ter um episódio com detalhes de todo esse trabalho com a caixa preta do Bolsonaro. Bom, mas recado dado, o programa de hoje também está imperdível e o nosso convidado já está esperando. Thiago Rogero, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, gente. Eu que agradeço pelo convite. Sou um ouvinte do Pauta Pública, sou um leitor da Agência Pública, então realmente é um prazer mesmo estar aqui. Thiago, seu último podcast, o Projeto Querino, e aqui eu vou pegar aspas do site de vocês, conta histórias de alguns dos momentos mais marcantes do Brasil sob a ótica afrocentrada, partindo dos olhares dos africanos e seus descendentes. São muitas histórias que vocês trazem, da independência do Brasil à criação do SUS. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria te pedir para pensar aqui junto com a gente e escolher uma de todas as muitas histórias que você junta no podcast, uma bem emblemática. Conta pra gente uma dessas histórias. Bom, acho que tem a do começo que eu acho que não vou falar para não tirar a experiência da pessoa que vai se surpreender com ela logo no começo, porque tem muitas outras assim que eu acho que sintetizam o projeto. Assim. Uma das principais coisas que as pessoas que ouvem o Querino vêm falar comigo é o tanto que elas estão aprendendo coisas que elas não sabiam, o que é muito doido, porque o Querino não tem nenhum furo de reportagem, né? Ele é um trabalho jornalístico, em essência, a narrativa que se dobra aos fatos, né? Nunca são os fatos que se dobram à narrativa, mas ele não tem nenhum furo de reportagem, ele não tem, sob o ponto de vista da historiografia também, que é uma das nossas bases, ele também não revela nenhum documento inédito. Ele faz uma, que eu acredito ser uma boa sistematização, mas de coisas que já estavam sendo produzidas, principalmente na academia, e quando a gente faz isso, a gente faz dando o devido crédito, claro. Mas, por exemplo, uma dessas coisas que eu também aprendi fazendo o projeto, que eu não sabia, é sobre a importância da lei de 1831 para o Brasil. E tudo que ela significa para a gente hoje. A lei de 1831 é uma lei que a gente aprende, assim, salvo exceções, claro, eu nunca quero cometer generalizações falando coisas assim, mas eu aprendi na escola, e muita gente aprendeu na escola, rapidamente como a lei para inglês ver. E pouco se fala sobre isso também, assim, o que ela foi. E a lei de 1831, ela é uma lei muito importante por vários motivos. Primeiro que ela é a primeira lei brasileira, nacional, que proíbe o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. E isso é em 1831, menos de 10 anos da independência, logo depois do Dom Pedro abdicar do trono, né, ele deixa no trono o filho dele de 5 anos,
como rei do Brasil, e aí é um período de confusão danada no Brasil, porque é uma criança de 5 anos governando, embora ela não tenha sido deixada para governar, né? O período regencial, que aí a elite política se revezou no poder. Mas é uma lei brasileira, só 10 anos depois da independência, que proíbe o tráfico de africanos escravizados. Então, beleza, isso eu sabia. Eu não sabia que essa lei por 5 anos foi cumprida, por mais ou menos 5 anos, 4, 5 anos ela foi cumprida. As elites brasileiras naquela época eram senhores de escravizados e havia, inclusive, entre os deputados traficantes de escravizados. Os traficantes de escravizados naquela época eram as pessoas mais ricas do Brasil. Então, ainda quem não fosse escravizado era, muito provavelmente, um senhor de escravizados. Se fosse uma pessoa rica, com certeza era. E ainda que ela não tivesse metida propriamente no tráfico, ela talvez pegava dinheiro emprestado com o traficante, fazia operação de crédito com o traficante e tal. E ainda assim esse país vai lá e aprova uma lei considerada até meio progressista na época. E por 5 anos essa lei é cumprida. Depois eles percebem, todo mundo dessa galera aí percebe, bicho, a gente está perdendo dinheiro, não está mais entrando africano escravizado, a gente precisa resolver essa parada. O governo está deixando de arrecadar, porque o governo arrecadava sobre cada entrada de africano escravizado e arrecadava com a produção também, né? Tributação, impostos e tudo mais. E aí tem um grande acordo nacional envolvendo todo mundo, assim, tipo, inclusive parte da população, para vamos desrespeitar essa lei. E aí ela vira lei para inglês ver. Embora ela seja uma lei nacional, ela surge por causa da pressão da Inglaterra, que a Inglaterra também não é mocinha na história. A Inglaterra já tinha lucrado muito com a escravidão, mas ela, depois da Revolução Industrial, ela não estava mais em igualdade de condições, né? Porque enquanto lá, onde a escravidão já não era mais permitida, não havia mais tráfico, havia pessoas assalariadas produzindo suas coisas, ela estava competindo com mercados em que não havia esse tipo de gasto. Então ela pressiona todos os seus parceiros comerciais, a Inglaterra era a principal parceira comercial do Brasil, para proibir isso. O Brasil faz essa lei, começa a desrespeitar, aí vira lei para inglês ver. E aí ficam anos até 1850, ó, de 1834, 35, quando ela começa a ser desrespeitada, até 1850, em que todo mundo é conivente com a vinda de pessoas africanas para o Brasil, escravizadas de forma ilegal, porque é isso que a lei dizia. Se entrar um africano no Brasil, a partir de 1831, ele é livre. E a pessoa que trouxer ele para cá tem que ser considerada um sequestrador. E aí, mas não, todo mundo deixa passar, e são cerca de 800 mil pessoas que entram no Brasil de forma ilegal nesse período, e aí a gente tem que pensar que não são só essas pessoas que entram de forma ilegal, porque a escravidão seguia o ventre. Então uma mãe escravizada, uma mulher escravizada, ela dava à luz, o filho, a filha dela, imediatamente era escravizado também. Então essas 800 mil pessoas, mais os descendentes dela. Aí em 1850, de novo por muita pressão da Inglaterra, inclusive com a possibilidade dos navios da Inglaterra até promoverem algo parecido com o que seria uma guerra com o Brasil, assim, de promoverem avanços militares contra o Brasil, os navios pressionam tanto que o Brasil é obrigado a aí sim acabar de novo com o tráfico de escravizados. E o que se faz com essas 800 mil pessoas que a gente sabe que entraram de forma ilegal e os descendentes dessas pessoas? A gente liberta elas? É óbvio, né? Porque a lei de 1831 continuava em vigor, ela não foi derrubada. Aí tem um novo acordo nacional e aí eles decidem silenciar. Não, vamos deixar quieto. A classe política, o governo, as pessoas ricas, parte da população considerada normal, assim, classe média, sabe? Essas pessoas que se preocupam muito com o mercado e tal, todo mundo silencia. E quando a gente chega isso é em 50, quando a gente chega em 88, que o Brasil é o último país das Américas, o Brasil estava num poço de vergonha mundial por ainda manter a escravidão, porque as elites queriam empurrar a todo custo, vamos manter, inclusive contendo o avanço tecnológico da indústria brasileira, mas é uma sanha. Aí quando chega em 88, as pessoas que ainda eram escravizadas no Brasil, e ainda havia muita gente que era escravizada, embora muita gente já tivesse se libertado também, mas as pessoas que ainda eram escravizadas, tem um historiador muito importante que estuda a escravidão, que é o Luiz Felipe de Alencastro, que ele fala que a maioria das pessoas que ainda eram escravizadas em 88 são descendentes das pessoas que foram trazidas de forma ilegal. Então esse país que luta tanto para manter a escravidão, ele luta tanto para manter a escravidão de pessoas que estavam escravizadas ilegalmente.
Olha tudo que essa lei de 1831 fala, sabe? Tipo, quem foram os agentes dessa lei? Quem foram as pessoas que escolheram desrespeitá-la, jogá-la para debaixo do tapete, de modo que ela virasse a lei para inglês ver, que desse origem, inclusive, a essa expressão, né? Que até hoje significa uma coisa que você fingiu que fez, mas não fez. Então, é um exemplo do que as pessoas vão encontrar no Projeto Quirino, e é um exemplo do que é o Brasil até hoje, sabe? Dessas escolhas que são feitas, né? Esses silenciamentos. Aí a gente até fala nesse episódio, né? Isso que aconteceu em 1850, de não lidar com o passado, que aconteceu com a lei de 1831, a gente vê em vários momentos. A gente pode estar vendo mais um deles agora, nessa forma de lidar ou não lidar com a forma, por exemplo, como os militares conduziram os atos golpistas do dia 8, né? Deixando que aquelas pessoas formulassem os atos literalmente dentro dos quartéis. Era uma área que pertencia aos quartéis, embora fisicamente fora, mas pertencia ainda à área militar. E como que a gente vai lidar com isso? Muito provavelmente a gente vai lidar nesse jeito brasileiro, que é o do é mais fácil, vamos só continuar. Aí daqui a 4 anos a gente vê de novo qual que vai ser o problema gigantesco gerado sobre isso. Mas é a forma como historicamente a gente lida com essas questões. Você disse que as pessoas falam que aprendem muito ouvindo o podcast e a gente concorda, né, Clary? E aí você já deu umas pistas na sua primeira resposta, mas eu queria te escutar um pouco mais sobre o processo de pesquisa, né, do Projeto Quirino. Assim, como foi juntar mais de 300 anos de história do país e relacionar isso com a realidade de hoje? A gente está um pouco curioso sobre o processo de pesquisa também. A ideia do projeto surge em 2019, quando é lançado o 1619, né, o 1619, projeto do New York Times, e aí faz um sucesso absurdo nos Estados Unidos, já foi lançado em livro, recentemente agora saiu uma série documental baseada no projeto, aí a gente em 2019 teve essa ideia de fazer o Quirino. No começo de 2020 já começa a pensar o projeto, assim, eu passo os primeiros 6 meses de 2020 no meu tempo livre, né, porque à época eu trabalhava no jornal o Globo, mas no meu tempo livre pensando o que seria esse projeto brasileiro inspirado no 1619. E aí a gente fez reunião de brainstorming, pessoas que doaram seu tempo, assim, para a gente de forma voluntária, para sentar e conversar. Era um momento que ainda não tinha financiamento para o projeto, embora a gente já vislumbrasse a possibilidade de apoio do Instituto Ibirapitanga. Mas aí são 6 meses de formulação, de estabelecimento de base teórica, é quando a gente pensa, por exemplo, que um gancho importante para o projeto seria a independência, que foi um pouco pela oportunidade da efeméride, que a gente imaginava, vai ser um projeto longo, então ele vai ser lançado em 2022. E aí, quando a gente começa efetivamente o trabalho em julho de 2020, a gente contava naquele momento com uma consultora em história, que foi tremenda para, enfim, por exemplo, eu nunca ouvi uma pessoa falando assim, tal coisa do Projeto Quirino está errado. Nunca ouvi, porque foi, enfim, vocês vão ouvir todo o trabalho, mas parte disso é pelo fato, por exemplo, da gente ter contado com uma consultora em história, e não só uma consultora, como uma grande historiadora, né, que é a Inaê Lopes dos Santos. É autora de um livro excelente também, que deixo como recomendação para os ouvintes, que chama Racismo Brasileiro, uma história de formação do país, saiu em 2022 pela Todavia. A Inaê como consultora em história, a Paula Scarpim e a Flora Thomson-Devô, da Rádio Novelo, como consultoras narrativas, para ajudar a gente a pensar como transformar isso em história para um podcast, né? A história não tanto com H maiúsculo. E aí a gente tinha no começo um pesquisador jornalista, no primeiro mês foi uma pesquisadora, a Yasmin Santos, mas depois ela precisou sair, entrou Gilberto Porcidônio, um pesquisador historiador, que foi o Rafael Domingos Oliveira, e eu coordenava esse processo. Foram 10 meses, depois, porque nesse período eu coordenava e fazia, junto com a Rádio Novelo também, o Vidas Negras. Quando acaba o Vidas Negras, e aí eu passo 2 meses lendo todos os relatórios de pesquisa que os pesquisadores fizeram, lendo novamente, lendo cada material citado, referenciado. Então, por exemplo, se citava uma tese X, aí eu lia aquela tese para entender se eu queria usar nos relatórios aquele mesmo trecho, porque agora minha função era transformar os relatórios numa narrativa única que seria a nossa Bíblia, entre muitas aspas, tá? Ouvintes muito religiosos, por favor, não se ofendam com isso, isso é uma expressão comum do audiovisual. E aí, enfim, complementei a pesquisa também nesses 2 meses, e a partir daí a gente fez as primeiras reuniões com uma roteirista que chama Mariana Jaspe, que foi nossa consultora em roteiro, com uma produtora, que é a Angélica Paulo, que foi nossa produtora e pesquisadora também. E nessas reuniões a gente decidia sobre o que seria cada episódio de podcast. Foi nessa reunião, por exemplo, que a gente decidiu, para contar a história da educação,
a gente vai escolher 3 casos que se passam no Maranhão, que aí também atende o nosso lado, que a gente acha importante, da diversidade geográfica, e atende isso das conexões humanas, né? A gente se interessa por gente. É por gente que você se interessa pelo macro, né? Como que por gente eu consigo contar a história da Lei de 31, como que por gente eu consigo contar a história do trabalho doméstico no Brasil e tal. Isso para o podcast. No começo de 2022, a gente estabeleceu uma parceria com a Piauí, com a revista Piauí, para que as reportagens do Projeto Quirino saíssem pela revista Piauí. E aí essa parceria consistiu em disponibilizamos para a Piauí os nossos relatórios consolidados de pesquisa, que eram esses relatórios já com uma narrativa única, e a partir desses relatórios a Piauí fez as matérias que foram saindo mensalmente no segundo semestre de 2022 do Projeto Quirino. Sim. Parte do olhar que o Quirino traz para a nossa história é um olhar que enxerga as estratégias de resistência que foram e são utilizadas pelos negros e outras populações vulnerabilizadas no Brasil. Queria então te pedir para contar para a gente um pouco sobre como foi sistematizar, né, essas estratégias de resistência. Uma preocupação muito grande nossa com o Quirino é que o Quirino não faz pornô de violência, que infelizmente a gente vê há muito tempo e ainda hoje em muitas produções sobre pessoas negras, né? Sobre o período da escravidão, sobretudo, mas até hoje em dia a gente ainda vê produções que fazem pornô de violência quando tratam de pessoas negras. O que eu quero dizer quando eu falo pornô de violência? É a exploração da dor pela dor. Enfim... acho que é uma coisa um pouco imagética já. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo o episódio do Mano a Mano, que é um podcast muito bom, né, feito pelo Mano Brown, apresentado pelo Mano Brown com a Semaia Oliveira, a entrevista do Mano a Mano com a Glória Maria, grande jornalista que nos deixou recentemente. E aí o Mano, num momento lá, rapidamente ele fala assim: eu nunca consegui ver um filme de escravidão. Por que ele nunca conseguiu ver um filme de escravidão? E quando ele está falando isso, naturalmente ele está falando dos filmes ou da infância dele, da adolescência, enfim, de uns anos mais para trás. Porque o que era comum desses filmes de escravidão que eram feitos? Eram produções brancas, diretor branco, roteirista branco, fazendo a história dos negros sofrendo na escravidão. Então era o quê? É aquela imagem que a gente tem no colégio, ainda até pelo pouco que se fala de escravidão no colégio, que se mostra o escravizado subserviente no tronco. Aí não se diz que aquele escravizado, ainda que ele estivesse no tronco, que realmente era uma tortura desumana, era algo que dava prazer também para quem performava aquela tortura, né, para as pessoas brancas que hoje são ancestrais de um monte de gente que está aí e um monte de gente que inclusive pode ser progressista hoje. E tá tudo bem, gente. O importante é a gente poder melhorar mesmo, ainda que seu antepassado tenha sido um torturador e que pode ser, e que muito provavelmente é, a realidade de muita gente que mora no Brasil, porque a realidade da escravidão no Brasil é que ela era difundida na sociedade. Mas enfim, aquela pessoa ela podia estar sendo torturada, o que de fato acontecia, e a realidade da maioria das pessoas escravizadas era morrer ainda como escravizadas no Brasil, porque muita gente conseguiu a própria libertação, mas a maioria das pessoas não conseguia. Então ela morria ainda como escravizada, muitas morriam em decorrência de torturas. Mas ela, ainda que tivesse nessa condição ali do tronco, ela podia ser uma pessoa que ela chegava no local onde ela residia e ela podia marcar resistência, fazer resistência de diferentes formas. Ela poderia, por exemplo, fazer resistência formando família e fazendo questão de manter os laços de família, mesmo com um universo, com uma sociedade que dizia para ela que ela não era um ser humano, assim, dotado de capacidade de amar, sabe? Mas ela amava e ela formava família, ela professava a própria fé, ainda que aquilo fosse impedido, proibido pela lei vigente. Ela podia aprender a ler, mesmo contra a proibição, e não só aprender a ler, mas ensinar as pessoas no entorno dela, que a gente tinha esses exemplos também, e esses exemplos estão na historiografia. Enfim, e fora essa pessoa na condição de escravizada, havia as pessoas que conseguiam se libertar, ou então as filhas de pessoas que conseguiram se libertar, embora elas fossem a minoria, elas existiam também. Então, num período em que era legal escravizar, em que era legal torturar, em que era legal estuprar, sabe? Isso era legal, era permitido. Estuprar crianças, meninas, não só mulheres adultas, mas crianças, meninos, era naturalizado, isso era legal. Nesse período também existia uma pessoa como Luiz Gama, que é um super intelectual que existiu no Brasil, cujo enterro, quando ele morre, ainda no período da escravidão, parou São Paulo,
parou São Paulo. A cidade se comoveu para assistir, tipo, lotou a cidade, foi um cortejo, mas isso não é ensinado para a gente. Isso ainda foi no período da escravidão. Nesse período havia uma Maria Firmina dos Reis, que, enfim, nasce ali mais ou menos no período da independência, ou seja, lá no começo do século XIX, ela, contra tudo que aquela sociedade deixava uma mulher ser, ela decide virar professora, o que na época, enfim, no começo do século XX já é um pouco mais difundido a ideia da mulher professora, mas no período e aí até como um limitador, né, havia pouco que uma mulher brasileira poderia ser no começo do século XX, mas no século anterior, até para ser professor, até ser professora já era profundamente disruptivo, e além disso ela vira escritora, e ela vira a primeira mulher brasileira a publicar um romance, e a gente não aprende sobre isso. Então, a nossa preocupação no Quirino é falar de dor, mas quando falar de dor, uma dor extremamente justificada, que faça sentido. Por exemplo, Quirino não tem descrição de tortura, porque precisa. A tortura da escravidão já faz parte do imaginário das pessoas. É importante falar sobre isso. É importante, é importante, é importante. Desde que não seja com o objetivo do pornô de violência. No caso do Quirino, a gente fez uma escolha de que achava que acho que não era necessário, naquele momento, naquele contexto, tratar especificamente da tortura, mas falar da agência das pessoas negras e das múltiplas formas de resistência. Nosso episódio sobre trabalho doméstico, ele podia ser um episódio focado só em veja como o trabalho doméstico hoje em dia ainda tem muitos resquícios da escravidão, o que é uma realidade, ele tem mesmo. Mas ele principalmente foca em veja como mulheres negras unidas, trabalhadoras domésticas unidas, conseguiram que a profissão de trabalhadora doméstica fosse reconhecida como uma profissão de trabalho no Brasil, equiparada às condições de trabalho, ainda que 70 anos depois, mas elas conseguiram, foi elas que conseguiram. Esse episódio, para mim, é o exemplo de como o Quirino trata algumas questões, especialmente pensando, se a gente coloca o Quirino em comparação com outras produções que tratam das mesmas questões, vocês veem a importância de ter uma equipe majoritariamente negra conduzindo, e a importância, naturalmente, também do rigor jornalístico e do rigor historiográfico. E o resultado está aí. Ó. O que você faz quando você junta um monte de jornalista negro para fazer um projeto? É isso que acontece. Que pena que as redações brasileiras não veem isso, né? Mas por que elas não veem isso? Porque beneficia para os chefes brancos, principalmente os chefes brancos, beneficia eles, que eles continuem colocando só eles, e aí vai abrir uma vaga que vem o filho do outro chefe, ou o filho daquele cara que você conheceu, ou então fulano que estuda na faculdade do meu filho, pô, é um menino tão bom, e aí fica esse ambiente que a gente conhece das redações brasileiras. Tiago, o Projeto Quirino pesquisa e fala sobre saúde, música, burocracia, disputas políticas e fala também sobre religião. Um dos episódios que me chamou muita atenção, e acho que tem bastante a ver com os desafios que a gente tem discutido aqui no Pauta Pública desde a eleição, é o episódio em que você traz o papel da religiosidade, tanto na opressão contra as pessoas escravizadas, como um espaço de resistência também para essas pessoas. E aí, você trazendo para o momento contemporâneo, você conversa com um pastor que fala que no Brasil de hoje, a religião mais negra do país é a religião evangélica. Então eu queria te ouvir sobre como é que foi pesquisar isso para esse episódio. Como é que você vê essa questão da religiosidade? A questão da religião, a gente poderia ter feito o que se esperava de, né, a pessoa que estava ouvindo o episódio sobre religião é o sexto. Ela que estava ouvindo até ali, então ela já entendeu mais ou menos o Quirino. Se ela for ouvir aquele episódio, considerando tudo que ela ouviu, o que você esperaria? O que seria o óbvio mesmo, né? Que a gente fizesse um episódio naturalmente sobre a perseguição, porque ela explica tudo, e sobre as religiões de matriz africana. E aí você fala sobre isso. Só que é isso não explica o Brasil de hoje, e a gente não entende o Brasil de hoje, e a gente fala sobre isso porque é importante, é o tipo da coisa que você não pode deixar de falar, porque é importante pra caramba, e o que as religiões de matriz africana passam no Brasil nos últimos anos é um absurdo. As pessoas não têm liberdade religiosa no Brasil, cara, isso é assustador.
por todo o canto no Brasil, estão se multiplicando os casos de terrorismo, de racismo religioso contra os terreiros. As pessoas não têm direito de usar branco na sexta-feira. As pessoas não têm direito de ter o templo, sacou? Porque os templos estão sendo destruídos. Então isso é muito importante estar no episódio. Mas também está no episódio que a gente tem um contingente gigantesco hoje de pessoas negras nas religiões evangélicas, que na maior parte dos casos desses últimos anos são integrantes das religiões evangélicas que estão promovendo esses ataques contra as religiões de matriz africana. E aí a gente lembra que isso é dos últimos anos. Agora, se a gente pega a história toda do Brasil, quem promoveu esses ataques foi a Igreja Católica. Então é isso. Qual é esse paradoxo? Que a gente tem é a religião que mais cresce, de fato, né? Isso não é nenhuma novidade. E há um contingente enorme de pessoas negras dessas religiões, e ao mesmo tempo essas religiões, não todas as pessoas, claro, mas algumas pessoas dessas religiões têm promovido esses ataques. O que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? Então esse foi o nosso foco, assim, tentar entender essa parada por dentro, assim, livre de preconceitos, entender que os preconceitos também partem, o preconceito que a dita inteligência brasileira, né, a academia, essas pessoas brancas progressistas que frequentaram a academia, só ouvem música boa, que fazem bloquinho secreto, essas pessoas, elas adoram ter preconceito contra evangélico, contra crente, né? Adoram ter evangélico. Mas será que elas já pararam? Não pararam, porque elas não querem pensar sobre isso. Ninguém quer olhar no espelho, né? O quanto que esse preconceito contra questões das religiões evangélicas está ancorado em preconceito contra o que é negro. A gente viu com a Michelle Bolsonaro, quando ela falou em línguas. O absurdo, a quantidade de absurdo de gente tida como progressista, gente tida como... Eu ouvi em podcast dito jornalístico, gente fazendo piada com isso, sabe? Fingindo que estava falando em línguas, assim. E isso é o quê? Isso é preconceito contra quê? Contra a incorporação. Incorporação é uma característica de que tipo de religião? Tratar isso como algo risível é tratar como algo primitivo. É a mesma coisa que a gente já viu sendo feito há tanto tempo contra a religião de matriz africana, assim. Então a gente quis tratar sobre isso, assim, o resultado final me orgulha bastante, assim, eu acho que a gente trouxe muita discussão importante, esse episódio circulou muito na época da eleição, assim, o Projeto Quirino continua circulando, então eu espero que circule bastante, assim, porque enfim, são questões importantes, gente, o grupo evangélico, a quantidade de pessoas evangélicas não vai parar de crescer, então não tem como não dialogar, não tem como não tentar entender, se continuar nessa dessas pessoas agindo desse jeito aí, de achar que é engraçado a Michelle Bolsonaro falar em línguas ou as pessoas falar em línguas, o que vai acontecer é que, enfim, tudo que a gente passou nos últimos 4 anos foi só a introdução, sacou? Foi só o prelúdio do que está vindo por aí. E aí, dentro disso, tem uma side note, assim, que são os 2 mitos, que é o da maldição de Cã e da maldição de Caim, que a gente explica no episódio e tal, e que eles estão muito presentes hoje no imaginário das pessoas negras que estão nas religiões evangélicas, né? E são 2 mitos que promovem muito sofrimento, assim. Eu já soube de gente que quando era criança, pessoas negras, né, ouviam isso dos pastores, desses mitos, e chegava em casa e rezava pedindo perdão por ter nascido negro. Essa temporada a gente fala sobre reimaginar o Brasil. Então, queria saber se você acha que é possível reimaginar o Brasil antes de a gente saber quem a gente é. E se você acha que esse novo governo pode colaborar com isso de alguma maneira. Eu acho que possível porque reimaginar, acho que é algo que é o que nos motiva a seguir, né? É o que nos motiva a fazer as coisas que a gente faz, né? Acho que vocês também, assim, e muita gente que eu conheço é isso, né? A gente faz as coisas porque a gente acredita, a gente sonha, né? E eu acho que o sonhar tem o reimaginar o Brasil. Então eu faço as coisas que eu faço porque eu sonho com um Brasil em que, enfim, não haja tanta gente passando fome e que as pessoas que passam fome, você sabe que elas são majoritariamente negras, não haja tanta gente, enfim, sofrendo violência doméstica, não haja tanta trabalhadora doméstica trabalhando em condições horríveis, enfim, em que a gente viva de fato numa democracia, né, em que haja cidadania de fato, uma democracia de fato no Brasil, e quando eu digo isso, é um país em que as pessoas de fato têm direitos como cidadãos, e a gente sabe que não é o caso no Brasil. Enquanto as pessoas todas não tiverem as devidas condições de moradia, de acesso ao ensino, de acesso à saúde, não vai ser uma democracia de
fato. Né? E é um mote que os movimentos negros já carregam há bastante tempo e que virou um mote de uma campanha da Coalizão Negra por Direitos, que é um coletivo de diferentes movimentos negros, que é enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então eu acho que imaginar possibilidades do Brasil é sempre possível. Se a gente se conhece melhor, se a gente olha mais para dentro dos nossos problemas, das nossas particularidades, das nossas coisas positivas também, acho que fica mais fácil de imaginar um país melhor possível, assim. Eu tenho muita fé que esse governo vá ajudar nesse processo, mas desde que ele esteja antenado, tudo isso parece estar, enfim, mas também a gente sabe como funciona a política, que é muito importante, mas também tem todos os seus problemas, a gente sabe tudo que pode acontecer num mandato de 4 anos, mas uma coisa importante que eu acho que esse governo começou acertando, é que houve diferentes momentos da história do Brasil em que foram, por mais que esse país tenha maltratado tanto as pessoas negras, né, esse país por mais de 300 anos escravizou as pessoas negras, e quando o país institucionalmente foi obrigado a acabar com a escravidão, ele decidiu que iria eliminar as pessoas negras. E isso não é uma forma de expressão, tem muitos momentos da nossa história que mostram isso. Há quem não conhece esses momentos, eles estão no Projeto Quirino, tipo coisa evidenciada por lei, por posturas e tal, mas ainda assim a gente resistiu, e ainda assim nós fomos importantíssimos para a aprovação de uma lei que possibilita hoje que brancos pobres possam acessar a universidade, que pessoas com deficiência possam acessar a universidade, que pessoas indígenas possam acessar a universidade. Essa lei, que é a lei de cotas, ainda combatida, infelizmente, embora menos, ela é resultado de luta dos movimentos negros. O SUS é um resultado de luta não só dos movimentos negros, mas com uma participação importantíssima dos movimentos negros. As pessoas têm que procurar saber o que era a saúde pública, por mais que haja problemas com o SUS, mas vão procurar saber o que era a saúde pública do Brasil antes da existência do SUS. E da mesma forma, no ano passado, depois da gente passar por 4 anos de um desastre institucional, desastre ambiental, um homem promovendo a destruição de um país que resultou num número absurdo de mortes que poderiam ter sido evitadas durante a Covid, um responsável direto pela tragédia Yanomami que a gente está vendo agora, entre outros problemas. Se as pessoas negras não tivessem direito a voto na eleição passada, o Bolsonaro teria sido eleito para mais 4 anos. Eu não estou falando nada de achismo. Vejam os recortes das pesquisas eleitorais por gênero e raça. Se deixasse só homens e mulheres brancas para votar, Bolsonaro teria sido eleito. O Lula só foi eleito porque as pessoas negras existem no Brasil, e as pessoas negras votaram. E aí, por causa das pessoas negras, que a gente não terá mais 4 anos de destruição. Então, uma coisa que eu já pensava logo depois de acabar a eleição é: como que o Lula vai fazer para retribuir isso? Porque ele só está lá por causa das pessoas negras. E pelo menos na composição dos ministérios e da forma como de fato está sendo articulada a essas políticas públicas, parece que ele está realmente muito interessado em retribuir. E a gente vai cobrar para que ele de fato retribua. Tiago, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom. Tenho certeza que esse episódio já vai ficar ali na pastinha de pautas especiais. E a gente te espera aqui para outros programas. Valeu! Legal, gente. Bom, eu que agradeço o convite. Os episódios todos do Quirino estão disponíveis gratuitamente no site projetoquirino.com.br, assim como todas as matérias da revista Piauí. Assim. Então, só deixar para quem quiser conhecer, tá em todos os tocadores, mas está tudo no site também, com acessibilidade, né, a transcrição, enfim. Então, obrigado. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Diversifica é um podcast produzido pelo Portal dos Jornalistas que fala sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Apresentado por Luana Ibelli, é um espaço em busca de soluções para um jornalismo mais diverso, plural e inclusivo. A 3ª temporada já está no ar. Ontem, dia 16, saiu o 3º episódio, mas vale a pena ouvir também todas as conversas da 1ª e da 2ª temporada, com debates que têm tudo a ver com as reflexões que o Tiago faz aqui nesse episódio do Pauta, sobre o que o jornalismo ganha ao dar espaço às novas perspectivas. Então já coloca na lista mais esse podcast da Rádio Guarda-Chuva e boa escuta!
estamos chegando aqui no fim de mais um Pauta Pública e antes da gente se despedir, eu queria só fazer um convite para você que está gostando dessa temporada. Se puder, compartilha nas redes, indica para aquele amigo, aquela amiga que pode se interessar por conversas que nos ajudem a reimaginar o Brasil nesse momento. Faz um story, faz um tweet, manda ali no WhatsApp, que tudo isso nos ajuda a dar visibilidade para o programa. E além disso, se você está nos ouvindo no Spotify ou na Apple, aproveita aí e dá 5 estrelas. Nos ajuda bastante também. E não esquece de seguir e assinar o Pauta nos tocadores onde você costuma escutar podcast. Semana que vem, sexta bem cedinho, a gente está de volta. Um abraço e até lá! Abraço, gente. Até!